Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grentes, a teóloga por formação, e peço que você se inscreva no canal Bíblia com Francisca para que esse canal se expanda e que mais pessoas tenham acesso a esses conteúdos que são tesouros do Eterno para a vida de todos nós. Desejo que vocês se encontrem bem. Eu estou aqui na minha Bet Midrash, na minha sala de estudo. Vocês já viram aqui nas gravações anteriores, vocês já perceberam que aqui é uma sala de estudo, né? E tenho à minha frente parte daquele encarte das letras hebraicas que eu mostrei no vídeo anterior para vocês. E se você não assistiu ao vídeo anterior, te convido a assistir e ver uma parte da explicação sobre a letra Gimel, né? Bem, meus queridos teófilos, começamos com a seguinte pergunta: o que é um Gimel, né? A letra Gimel representa um homem benfeitor ou doador de caridade, ou um doador de caridade, de Tzedaká, né? E ela tem um desenho que é esse homem rico correndo, né? A segunda parte dela refere-se a outra letra chamada Vav, que nós vamos conhecer logo, e um Yud, que é uma outra letra. E também ela significa, para alguns rabinos, né, estudiosos, dizem que ela parece com um camelo. Então, essas são as representações, e a gematria dela é 3, né? E o significado é alimentar, ou diminuído, ou camelo, ou ponte. É isso. Eu vou ler para vocês aqui umas coisas que eu anotei, e aí nós vamos continuar. Então, como eu perguntei, a letra Gimel, quer dizer, você pergunta, né, o que é uma letra Gimel, né? A letra Gimel representa um homem benfeitor, um homem benfeitor, ou doador de caridade, Tzedaká. O desenho da letra é explicado no Talmud como um homem rico correndo para dar caridade a um pobre. Talvez vocês estejam se perguntando, Francisca, ou então me perguntando, Francisca, o que é o Talmud? Que tanto você fala e não explica, não é mesmo? Eu sei que eu falei em outros vídeos sobre o Talmud, mas eu não expliquei. Então, vou explicar para vocês o que significa o Talmud. Bem, meus queridos e queridas, o Talmud é um conjunto, ou seja, é uma coletânea de livros sagrados dos judeus, do povo de Jesus Cristo, hein? E contém um registro das discussões rabínicas que pertencem à lei, à ética, costumes e história do judaísmo. Talvez você diga assim para mim, você pergunte aí, tá pensando aí, mas Francisca, eu sou cristã. E por que eu devo saber disso? Bem, Jesus era judeu, né? Então, cabe a nós sabermos mais coisas, né? Penso que seja importante saber sobre a cultura dele, né? Até para compreendermos melhor tudo que ele passou, tudo que ele viveu, como vive o povo dele, hoje em dia também, gente, tá bom? Voltemos à letra Gimel. Segundo a Kabbalah, que eu já expliquei para vocês, que Kabbalah significa receber. Eu não vou entrar no significado, toda aquela coisa da Kabbalah, não é nada disso. Eu estou só explicando que a palavra significa receber. Receber conhecimento, enfim. Vocês que estão me acompanhando, como eu já falei, acompanhando as letras hebraicas aqui comigo, sabem, né, que a palavra Kabbalah significa receber. E como eu já expliquei, não vou entrar no estudo da Kabbalah, né? Mas transmitir o que os rabinos pensam sobre a letra Gimel. O que eles dizem, né? Eles dizem que o desenho da letra Gimel é composto de 2 letras. A primeira é um Vav, representando um homem, porque fica ereto.
Ao lado direito do homem está a segunda letra, um Yud, que significa tanto o pé quanto o ato de doar. Em nossas vidas, vemos a parte superior, né? Ele fala aqui do corpo acima da cintura. Tem uma tendência ao egoísmo, sim. A disposição de tomar. Ou seja, o nosso intelecto com frequência existe por si só e aplicando as suas faculdades para garantir o quê? As suas necessidades. Aí ele explica aqui, a boca, o estômago, o trato digestivo são empregados na absorção de comida e bebida. A porção inferior do nosso corpo, porém, é a parte que dá aos outros. Com as nossas pernas, caminhamos distâncias a fim de ajudar outra pessoa. Se você não sabe, mas eu vou te falar uma coisa, às vezes Deus te manda ir para algum lugar, algum país, às vezes até para você alimentar outra pessoa, você sabia disso? Do nada, assim, de repente, alguém tá ali no teu caminho, aparece no teu caminho, você não sabe por quê, mas aí às vezes é Deus te colocando lá para você alimentar aquela pessoa, seja lá em qualquer lugar do mundo, tá? Isso já aconteceu muito comigo, eu digo, meu Deus, por que eu tenho que vir para cá? E aí de repente tem sempre alguém lá necessitado, precisando às vezes de alguma coisa, tá? E aí você tem que ajudar, exatamente. Tá? Não precisa ser, mas eu não tenho, sempre tem, a gente sempre tem alguém que a gente tem que ajudar, tá bom? Então é nesse sentido aqui, a letra, ela tem como se fosse umas pernas, né, onde caminha, né, onde a gente tem que caminhar. Então a simbologia que ele dá aqui é essa, que é a porção inferior do nosso corpo, porém, é a parte que dá aos outros, né? Com as nossas pernas caminhamos distâncias a fim de ajudar outra pessoa. Nossas mãos entram nos nossos bolsos para quê? Para pegar o dinheiro que será dado à caridade, a tzedakah. O Yud, que ele fala aqui, pode representar também o órgão reprodutor, a fonte da semente da vida humana. Outro significado é que, por causa do seu longo pescoço, o Gimel parece um camelo. E a palavra Gimel é semelhante a Gamal, que significa camelo. A gematria do Gimel, né, a numerologia, como diz, a numerologia judaica, o seu valor numérico é 3. E o Talmud diz que o número 3 representa a Torá, que foi dada ao povo judeu no terceiro mês, né? No terceiro mês, que é o mês de Sivan. Aliás, nós estamos no mês de Sivan, no calendário judaico, tá? Então, a Torá foi dada no mês de Sivan a Moisés, a Moshe, que é o terceiro de 3 filhos lá, né? Como era o nome da mãe de Moisés, gente? Eu esqueci. Eu sei que a irmã dele era a Miriam, o irmão era o Aron e a mãe. Joquebed, né? Então, é isso aí, tá vendo? Eu lembro, gente. A Torá foi entregue ao povo judeu, ao povo, né? São 3 grupos. Ele diz aqui, a Torá foi entregue a um povo que possui 3 grupos. Os Corranins. Quem são os Corranins, Francisca? Os sacerdotes. Os levitas e os israelitas. Se você não estudou sobre isso, se não ouviu sobre isso, vá buscar nos outros vídeos aí que eu devo ter falado sobre os Corranins, os Kohen Gadol, sobre os levitas, enfim. Então, procura lá. Então, a Torá, ela é dividida, ele diz também, os rabinos dizem o seguinte também, a Torá é dividida em 3 grupos, em 3 segmentos, os 5 livros de Moshe, os 5 livros de Moisés, os profetas e as escrituras, tá? E aí vem o Maharal de Praga, que é um rabino aí bem místico, bem famoso, da Kabbalah, aquela coisa toda.
Ele diz o seguinte, ele diz que o número 3 é a capacidade de combinar duas forças contrastantes para provocar a integração. E aí tem uma outra coisa aqui também. A pessoa que nasce, por exemplo, no dia 3, ele diz, tem que viver em total liberdade. Adora viajar, gosta de pesquisar sobre os mistérios da vida, é alegre, é de bem com a vida e não suporta falsidade, mentiras, hipocrisias e tudo isso aí. Tá? Isso é só umas coisas aqui que existe a respeito do número 3. Aí, aqui ele diz também o seguinte, que promove a integração, né? Aí, o que significa isso? Digamos que uma pessoa nasce no mundo de Torá. O que é Torá? No mundo desses estudos, dos 5 livros, ou que você é cristão, você nasce aprendendo sobre as coisas do cristianismo, sobre Jesus, sobre tudo isso aí. Ou, enfim, cresce numa sociedade o quê? Enclausurada. A gente sabe que em todos os segmentos existe, sim, aquelas coisas mais, né, enclausuradas. Vai a Yeshivá. Yeshivá, o que é Yeshivá? É aonde se estuda, né? Aonde se estuda a Torá, né? A Yeshivá. Durante toda a vida. E tudo que você conhece, tudo que conhece é Deus. Finalmente, a pessoa se casa e sai para o ambiente, o que é mundano, embora... Olha, eu vou dizer uma coisa, que isso são os rabinos falando, mas eu vou te dizer uma coisa. Quando ele acha que casamento é coisa do mundo, não é uma coisa de Deus, tá, gente? E, nossa, bom, mas eu vou ler aqui o que eles pensam, né? Então, a pessoa nasce nesse mundo de Deus, de Torá, de estudo, de aquela coisa toda, né? Vai estivar a vida toda, conhece Deus. Finalmente, a pessoa se casa e sai para o ambiente mundano e começa a ganhar seu próprio sustento. Ei, existe um mundo materialista ali fora, aqui fora, né? É o que se diz. Há outras coisas além da divindade, além das coisas de Deus, existe outra coisa. Além da espiritualidade, né? Existe outras coisas, existe um mundo de capitalismo, um mundo de coisas, um mundo de dinheiro, né? Não existe, gente, é gostoso também, né? Então, olha só. E essas realidades se contradizem, ou seja, ele está falando aqui sobre a questão de espiritualidade e realidade do mundo, que é a questão do sustento, da matéria, de tudo isso. Quantas pessoas não estão aí vivendo essas contrariedades, eu vou dizer assim, essa dualidade, essas duas realidades. Eu não... Sabe, entre ser espiritual e ser muito rico, ou ser espiritual e ser pobre, aquela coisa toda, né? Então, é dessas realidades que eles estão falando, tá? Portanto, a Torá é outorgada no 3º dia do mês, que é no 3º, é isso mesmo, outorgada no 3º mês, desculpa, 3º dia não, no 3º mês, porque 3 tem o poder de fundir a divindade com o mundo terreno. Vocês lembram da Trindade? Então, cada religião tem a sua Trindade, tá? E aqui não é diferente. Por exemplo, os sábios de Israel declaram o seguinte: se não houver pão, olha que legal, se não houver pão, não há Torá. Ou seja, se não houver matéria, se não houver sustento, como que o povo vai se ligar às coisas de Deus? Não vai. É por isso que o povo não sabe muita coisa das coisas de Deus, porque está sempre buscando o sustento, correndo atrás. E pega metrô, e pega carro, e pega trânsito, e não sei o quê, e vai e volta, e vai quando se conectar com as coisas de Deus? Só quando vem aqui no canal da Francisca. E aí fica esperto, porque aí tem oração, tem estudo, né? Tem umas coisas bacanas aqui. Então é isso, gente. É gostoso ganhar dinheiro, é gostoso ganhar o sustento, é maravilhoso. Delícia, porque depois a gente ganha dinheiro, vai viajar, vai ver a natureza,
vai ver outras pessoas, vai conhecer outras culturas, não é? Vai beijar na boca, vai namorar, sabe? Essas coisas, gente. Então, aqui fala justamente disso, entendeu? Sobre a questão dessas realidades que se contradizem entre espiritualidade. A pessoa é muito espiritual e não tem que ser pobre, não é isso. A pessoa tem muito dinheiro, por isso que não tem tempo, não é de Deus, não é isso, tá? Ele está falando de uma realidade que você corre atrás de se sustentar e esquece das coisas de Deus, né? Então, portanto, a Torá é outorgada no terceiro mês, porque 3 tem o poder de fundir a divindade com o mundo terreno. Por exemplo, os sábios de Israel declaram: se não houver pão, não há Torá. Deus espera que ganhemos nosso sustento para cuidar de nossos entes queridos, fazer caridade, tá? E ao conduzirmos nossos assuntos mundanos, segundo a Torá, segundo que as leis de Deus, segundo o Novo Testamento, enfim, com honestidade e integridade, estamos, na verdade, encontrando Deus no mundo físico, no mundo da matéria. Conta-se uma história sobre os alunos, por exemplo, de Aristóteles. Vocês sabem que Aristóteles foi o filósofo grego, aquela coisa toda, né? Então, conta-se uma história sobre o aluno de Aristóteles, né? Alexandre Magno. Quem é Alexandre? É Alexandre o Grande. Eu falei Magno, né? Alexandre Magno. Alexandre o Grande, tá? Que é a mesma coisa, tá? Que um dia conta-se a história sobre o aluno de Aristóteles, Alexandre o Grande, que um dia entrou na casa de seu mestre sem ser anunciado. Alexandre encontrou Aristóteles envolvido em um comportamento imoral. Mais tarde, quando estavam sozinhos, Alexandre perguntou: é esta maneira de o grande Aristóteles se comportar? O filósofo, o mestre, o mentor? É este o comportamento ético adequado? Aristóteles respondeu: quando eu te ensino filosofia e as maravilhas do mundo, sou Aristóteles. Mas aqui, em particular, não sou Aristóteles. O que quer dizer essa história, gente? Essa história está num chocante contraste com o caráter, por exemplo, de Rabi Akiva. Rabi Akiva foi um grande sábio, gente, no judaísmo. E a Torá que ele incorporava. Rabi Akiva era frequentemente chamado pelo oficial romano Tinus Rufus, para um acalorado debate. Ao final, Rabi Akiva sempre o vencia. Certo dia, Rafina, esposa de Tinus Rufus, decidiu vingar a honra do seu marido. Sabendo que o Deus dos hebreus proibia a imoralidade, ela conseguiu permissão de Tinus Rufus para seduzir Rabi Akiva e assim fazê-lo pecar. Da próxima vez que Rabi Akiva foi chamado ao palácio, Rafina se escondeu por trás de uma árvore no jardim. Quando Rabi Akiva se aproximou, ela apareceu na frente dele vestida de maneira provocante. Ora, Rafina era uma linda mulher e estava certa de que Rabi Akiva cederia aos seus encantos. Porém, o sábio procedeu da seguinte maneira: primeiro cuspiu, depois deu risada e então chorou. Chorou. Rafina ficou completamente perplexa, pediu a ele que explicasse suas ações. Rabi Akiva respondeu: 2 eu lhe darei, e a terceira não. Cuspi por causa da sua atitude desprezível.
Chorei porque sei que algum dia suas belas formas irão se decompor na terra. Quanto ao porquê de eu dar risada, talvez algum dia você venha a entender. Qual é a conexão entre a história de Aristóteles e de Rabi Akiva? Aristóteles Qual é a conexão entre a história de Aristóteles e a de Rabi Akiva? Aristóteles separava o corpo e espírito, né? Separava corpo e espírito, mas Rabi Akiva os considerava inseparáveis. Para Aristóteles, aquilo que era espiritual, ou seja, o intelecto e as ciências, era sagrado. Aquilo que era físico do corpo era profano. Os dois âmbitos não estavam conectados e ocupavam duas esferas diferentes de intenção. Rabi Akiva, porém, vivia pelo Gimel, o fusor de Deus e do mundo. Rabi Akiva via Deus em tudo e reconhecia que Deus reside até no físico. Portanto, Rabi Akiva teve a capacidade de controlar e superar a tentação de Rafina. Ela mais tarde converteu-se ao judaísmo e casou-se com Rabi Akiva. Essa previsão profética foi o motivo da risada dele. Então, voltamos aqui ao significado do Gimel, da letra Gimel. O Gimel tem diversos significados. Um é nutrir até amadurecer. Depois que Corá se rebelou contra Moshe e Arão, contra Moisés e Arão. Corá, vocês sabem, está no livro de Números 17, 17 e 24, né? Então, quando Corá se rebelou contra Moisés e Arão, Deus disse a Moisés: pegue o cajado de Arão. Eu nem vou mais falar sobre como no hebraico, peraí. Pegue o cajado de Arão e de todas as outras tribos de Israel. Então coloque os pinos do Santo dos Santos e veja qual realmente dá frutos. Na manhã seguinte, Moshe, tirou os pinos dos Santos, e todos de Israel viram que o cajado de Arão, produzira vaigemol, ou seja, amêndoas completamente maduras. Assim, a palavra vaigemol é formada pelas letras Gimel. Outro significado do Gimel é ser diminuído. A criança Isaac, o patriarca Isaac, cresceu e foi desmamada, vaiegamal, isso. Ele foi desmamado. À primeira vista, os conceitos de ser desmamado e nutrido até amadurecer parecem contraditórios. Quando você está nutrindo, está dando. Quando está desmamando, está deixando de dar. Na essência, porém, eles são consistentes, porque se você nutrir até amadurecer, não terá mais de dar. Como foi mencionado, o Gimel também é chamado de Gamal, ou camelo. O próprio camelo incorpora o processo de desmamar e nutrir, pois é capaz de se sustentar em jornadas de vastas distâncias, após receber água suficiente. Notamos também que o Gimel é semelhante à palavra Gomel, ser bondoso ou benevolente. O camelo consegue ajudar o viajante a sobreviver ao sol escaldante do deserto, levando-os ao seu destino.
A palavra gimel em aramaico é ganla, ou ponte. Pode-se dizer que a ponte é a corcova do próprio camelo, que fornece os meios e a estrutura para levar as pessoas aonde elas precisam ir. Ora, como é que o gimel realmente significa um homem rico correndo atrás do pobre? A resposta pode ser encontrada talvez na diferença entre os termos caridade e tzedakah. Caridade significa que você é um benfeitor e o homem rico e proeminente e tem pena e concede misericórdia à pessoa pobre, sem lar, dando-lhe caridade. Tzedakah, em contraste, tem um significado basicamente diferente. A definição de tzedakah é integridade ou justiça, ou seja, fazer a coisa certa. Vocês lembram que no vídeo anterior eu falei sobre o meu avô, dele ser um verdadeiro tzadik? Então, ele tinha isso, ele tinha essa integridade, né? Ele gostava de ser justo, sabe? Uma pessoa que fazia justiça, né? Então, é isso, né? No caso da tzedakah, seu dinheiro, na verdade, não lhe pertence. Deus o emprestou a você para que, quando um pobre chegar, você possa dar-lhe seu dinheiro. Você tem até a obrigação de correr atrás dele e devolver o dinheiro, tá? Na verdade, esse dinheiro, na verdade, jamais pertenceu a você. Além disso, a pessoa faz tzedakah porque Deus devolve na mesma moeda. A fim de receber a bênção divina, é preciso fazer algo pelos outros. Vocês conseguem entender, gente? Isso aqui é muito lindo, essa questão da letra, do significado da letra gimel. Ou seja, tudo que a gente tem, tudo que eu tenho, por exemplo, Francisca, tudo que eu tenho, minhas roupas, minhas joias, minhas bijuterias, meu telefone, minha casa, tudo isso, meu dinheiro, sei lá, tudo isso, meus livros, tudo isso não pertence a mim, pertence a Deus. Deus me emprestou para que eu pudesse usufruir disso e algumas coisas também compartilhar com outras pessoas. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu recebi esses livros, Deus me forneceu, me ajudou, me concedeu. E eu vou lendo eles, então eu vou transferindo isso para vocês, sabe? Então, é isso que é gostoso na vida. Você tem e ajudar os outros, tá? Então, é exatamente por quê? Porque não é nosso. Nada que é daqui é nosso. Até o nosso corpo vai para a terra, né? Como diz lá em Gênesis, do pó tu vieste, do pó tu vais voltar, tu serás. Então, por mais riqueza que a gente tenha, vai ficar tudo aqui. A gente não leva nada, nem o nosso corpo. E mesmo que você vá ser cremado, o pozinho vai ficar em algum canto, entendeu? Então, é isso. A gente tem que viver a vida aqui de forma que a gente não pode se apegar. Mesmo que você tenha muito dinheiro ou não tenha, enfim, sabe? Não é da gente, é de Deus. É de Deus. É Deus quem nos fornece tudo isso, tá? Então, quando a gente dá a um pobre, a gente não tá fazendo algo assim. Foi o que Deus nos deu para fazer. Assim como o caso de Caim e Abel. Caim era o cara rico e Abel era o nada. Então, era para ele cuidar do irmão. Por isso diz, Caim, onde está teu irmão? É isso aqui que eu tô, sabe? Sempre volta aquela mesma história lá do começo, tá? Aqui, deixa eu ver o que ele fala. A fim de receber a bênção divina. E outra coisa, Deus não deve nada para ninguém. Tudo que a gente faz, mesmo que você vai lá barganhar com Deus, mas Deus já te deu, tá? Deus já te deu muita coisa. E aí é isso, você tem que saber o que você vai fazer com aquilo que ele te dá, tá bom? Aqui, ó. A fim de receber a bênção divina, é preciso fazer algo pelos outros. Essa é uma verdade, isso é uma verdade tão
divina, tão grande que, enfim. O ato de tzedakah, de justiça, vai ainda mais longe, ele diz aqui. Você está obrigado a criar uma ponte entre o pobre e si mesmo. Vocês lembram que Jesus, lá em João, no capítulo 12, quando Judas questiona por que não deu aos pobres, não sei o quê, o perfume lá não vendeu por 300 denários e deu aos pobres, ou seja, e aí Jesus diz assim, os pobres vocês sempre terão, né? Ou seja, se vocês quiserem fazer caridade, vocês vão sempre ter pobres, né? Então tem isso também, vocês vão sempre poder fazer justiça aos pobres sempre haverá no mundo, tá? Então ele diz aqui, o ato de tzedakah vai ainda mais longe. Você está obrigado a criar uma ponte entre si e o pobre. Vocês não deveriam ser duas entidades separadas, segregadas. Deve haver algo para fundir os dois. O maior nível de caridade não é dar alguns reais para alguém, um presente de uma única vez, e então dizer adeus, não vou vê-lo de novo. O maior nível de caridade é ajudar a pessoa a se estabelecer, nutri-la até que amadureça e então desmamá-la para que jamais precise pedir dinheiro novamente. Isso é feito colocando-a num negócio ou dando-lhe um emprego ou até um estudo, né, gente? Para isso tem que existir as políticas, as boas políticas, né? Políticas públicas muito boas, né? Que justamente sobre isso que está se falando também aqui. E este é o conceito da letra Gimel, a mistura de elementos diferentes num todo harmonioso. Assim como o Gimel significa a conexão entre o pobre e o rico, também representa o fusor, a ponte entre o mundo material e a realidade de Deus, ou seja, Deus está em tudo e em todo, seja no mundo material, seja no mundo espiritual. Ele não está separado. Quem separa essas duas realidades são os gregos, Aristóteles, essa turma toda. Tanto por isso que tem muita gente que até fala sobre essa separação, mente, corpo, alma e espírito, em 4 partes. Por quê? Porque Aristóteles trabalha essas 4 partes separadamente. Porém, no hebraico, no judaísmo, na cultura de Jesus, é uma coisa só, entendeu? Assim na terra como no céu. É a oração do Pai Nosso lá de Jesus. Assim como você tem no céu, é na terra. Então, são duas realidades ali uníssona, né? Então, não separa o corpo do espírito, né? Não, essa matéria, né? A parte material não separa do espiritual. Muitos falam sobre a metafísica, né? Além da física, além da matéria. Só que na cultura judaica, na cultura hebraica, não é assim que funciona. E aí eu trouxe aqui para vocês toda essa explicação da letra Gimel, que é maravilhosa. Vocês veem quanta profundidade tem a respeito de cada coisa. Não é só a gramática, não é só a técnica, não é só a metodologia. Isso é importante? É muito importante, lógico, é muito importante. Mas existe algo muito além. Aqui, na verdade, é buscando a nossa essência de sermos humano e, ao mesmo tempo, divinos, porque somos filhos de Deus,